Graça e paz, povo de Deus. Estamos entrando em mais uma oração da madrugada. Que Deus já possa abençoar a tua vida, a tua casa, o teu lar. Irmãos, glória a Deus. Eu estou com vontade de adorar, de bendizer o nome santo do Senhor. Você que já entrou aí comigo, já começa a compartilhar, já começa adorando isso. Nós temos uma identidade e o inferno não vai apagar isso. Glória a Deus. Eu quero saber já quem está aí comigo. Glória a Deus. Que você já comece a soltar o seu coração, o seu glória a Deus. Nessa madrugada, irmãos, é madrugada de nós termos a nossa identidade. Glória a Deus. Vamos adorar o nome santo do Senhor? Em nome de Jesus. Comece a compartilhar. Isso, compartilhe no seu perfil, compartilha com seus amigos. Eu quero te agradecer por você nos permitir entrar no seu lar, na sua casa. Isso, não é fogo, não é fornalha que vai fazer nós perdermos a nossa identidade com o Senhor. Glória a Deus, adore, olha só. Minha identidade, isso, adore, adore. Servo do Senhor. E Deus vai mostrar. Isso, glória a Deus, aleluia. Já está aqui conosco irmã Viviane, Deus abençoe sua vida, irmã Priscila, Bernardo, Larissa, a Seve Kid está aqui ligadinho. Vamos adorar, irmãos. O inimigo, ele tenta que nós perdemos a nossa identidade, mas nós não vamos perder a nossa identidade por nada. Vamos adorar um pouquinho em nome santo do Senhor. Compartilha só do teu coração, adore em nome de Jesus. Glória a Deus. Isso, louve comigo, em nome de Jesus. É madrugada de adoração. É madrugada que o exército de Deus está se reunindo para buscar a face de Deus. Nossa irmã Marcinha já está aqui. Wilson Alegria, Deus abençoe. Nossa irmã Fabi, minha prima Caroline Menezes, Deus abençoe tua vida. Isso, já entra adorando. Já entra dando seu glória. Nossa irmã Aline já está aqui. Pastora Fabiana, Deus abençoe sua vida, sua casa, em nome de Jesus. Irmão Luzimar, irmão Ibirajara, isso, adoro. Pastor Flávio já está aqui acionando. Vamos adorar. Nem o fogo vai trazer a aliança que eu tenho. Adoro, isso. Se romper, olha só que esse louvor diz. Minha identidade ainda é o que, ó? Servo do Senhor. Dentro da fornalha eu vou mostrar quem. Isso. Sendo quem eu sou, você é o que, ó? Fiel adorador, nem a morte vai. Pastora Carla já está aqui, Diaconisa Luciana, nosso irmão Alexandre, mesmo de longe, está ligadinho. Deus abençoe tua vida. Minha tia Carla Barbazan, Deus abençoe. Isso. Glória a Deus. Adoro nossa irmã Luciene, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, adore. Isso, mas o quarto homem da fornalha estava lá, meu irmão. Glória a Deus. O quarto homem da fornalha está entrando na tua causa, na tua vida. Nosso irmão Felipe está aqui da Juliana. Benedito, Deus abençoe tua vida. Nosso irmão Cleito, irmã Francisca. Glória a Deus. Vamos adorar, vamos, isso, ó. Glória a Deus. Calabaraçúria. Labonda, calabaraçandarai, meu Deus. Isso, mostra quem és, sendo quem eu sou o quê? Fiel adorador, nem a morte vai nos separar. Glória a Deus, adoro. Declaro que você tem uma identidade do inferno e ele não vai te parar nessa madrugada. Existe um exército que vai adorar, que vai clamar, que vai orar, porque nós temos uma identidade. Mostra a sua identidade adorando, mostra a sua identidade clamando ao Senhor. Glória a Deus. Me separar, Senhor. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus. Glorifique, irmãos, adore, compartilhe. Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida, para o seu coração. Eu já quero que você abra a sua Bíblia. A palavra que Deus colocou no meu coração para o seu coração está lá em Lucas capítulo 7. Fica aí ligadinho comigo, irmão. Não sai não, porque tem palavra de Deus para a tua vida. Tem palavra poderosa para o seu coração. Lucas capítulo 7. O tema dessa mensagem é, grava aí, anota aí, não vai haver
enterro. Isso, é isso mesmo. Não vai haver enterro. Coloca aí. Não vai haver enterro dos teus sonhos, não vai haver enterro dos teus projetos, não vai haver enterro da sua vida financeira, não vai haver enterro da tua família, da tua vida sentimental. E outra coisa, eu quero te liberar já o tema dessa mensagem, uma palavra profética para a tua vida. Se existir alguém internado, algum parente seu com câncer internado na UTI, no CTI, eu não sei, mas eu quero te falar uma coisa, liberar uma palavra para a sua vida. Não vai haver enterro. Ninguém vai sepultar os teus sonhos. Não vai haver enterro para aquele teu parente que está lá preso nas drogas, na prostituição, lá dentro do hospital, lá dentro do leito ou com câncer. Ei, o tema dessa madrugada para o exército de Deus que se reúne é: não vai haver enterro. Isso aí, não vai haver. Glória a Deus, vamos ler a palavra do Senhor, Lucas capítulo 7, versículo 11. Irmão, de tudo que eu falar, se você esquecer, só grava isso na tábua do teu coração. Não vai haver enterro em nome de Jesus. Lucas capítulo 7, versículo 11, fala assim: o filho da viúva de Naim. E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos de seus discípulos e uma grande multidão. Versículo 12. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, grava isso, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão. Mas versículo 13, olha como Jesus favorece a nossa vida. Versículo 13. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Deus fala para alguém nessa madrugada: ei, não chores. Ninguém vai enterrar os teus sonhos, ninguém vai enterrar os teus projetos, ninguém vai enterrar aquele que está lá no CTI, ninguém vai enterrar. Irmãos, essa palavra todos conhecem, é muito conhecida de todos. Aqui vai falar, irmãos, que estava nesse momento o filho da viúva de Naim. Nessa cidade estava falando que ela estava sepultando o seu único filho. Estava acontecendo, na verdade, um velório. Não tinha ainda tido enterro, mas essa criança, esse filho único dessa mulher já estava morto, mas ainda não estava enterrado. Só que eu acho muito interessante, irmãos, que a Bíblia vai dizer aqui que no versículo 11, nós estamos ainda com esse tema, não vai haver enterro. Versículo 11 fala assim: e aconteceu pouco depois ir Jesus àquela cidade. Sabe o que eu entendo, irmãos? Porque você já entendeu quem é essa mulher na Bíblia. Eu entendo, irmãos, que aqui Jesus chegou depois para fazer o milagre. Jesus não chegou na hora que aquela mulher queria. Jesus não chegou no exato momento que aquela mulher queria. Mas a Bíblia aqui é bem clara e bem nítida, diz que Jesus chegou depois. Eu já tenho a primeira palavra para liberar sobre a tua vida nessa madrugada. Jesus não vai chegar na hora que você quer. Talvez Jesus não vai chegar no momento que você quer, mas eu já tenho a segunda palavra para liberar. Ainda que esteja morto, ainda que Deus não chegue no momento que você queira, não vai haver enterro. Fica tranquila. Às vezes, irmãos, nós achamos que Deus tem que chegar no momento que a gente quer, que Deus tem que chegar na hora que a gente quer. Certa feita, Marta chegou para o Senhor e falou: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, isso não teria acontecido. Mas Deus falou assim: fica tranquila, porque isso é para a glória de Deus. Deixa eu repetir mais uma vez para a tua vida: não vai haver enterro. A primeira palavra que já foi liberada sobre a tua vida, ainda que Deus não chegue no momento exato, na hora certa, na hora que você clame, na hora que você queira, por alguém que está lá no hospital, pela tua família, pela tua casa, pelo teu ministério, pelas tuas finanças, mas não vai haver enterro. Aí sabe o que eu acho mais interessante, irmãos, nessa palavra? É que depois que Jesus chegou, e a segunda coisa que eu vejo nesse texto, irmãos, você não vê em nenhum momento essa mulher indo atrás de Jesus, mas você vê uma mulher, a viúva de Naim, aceitando a situação, ela aceitando o que Deus estava designando para que ela passasse, o processo que ela passasse, mas não, a todo tempo você não vê ela indo até Jesus, mas Jesus que foi até ela. Ei, descanse o teu coração, porque não vai haver enterro, você não vai precisar correr atrás de Jesus. Deus só quer nessa madrugada, irmãos, que você aceite o processo de Deus, sem murmurar, sem reclamar, porque no tempo certo, Jesus vai chegar na tua vida. Mas olha que interessante,
importante, irmãos. Não vai haver enterro. Jesus chegou naquela cidade. A Bíblia diz que chegando Jesus perto da porta daquela cidade, não diz que ele estava na porta, mas diz que Jesus chegou perto da porta daquela cidade. Aí a Bíblia vai dizer que ele chega com os discípulos, ainda chega com uma multidão. Quando ele chega lá, ele vê um defunto, vê uma mulher, e essa mulher está com outra multidão com ela. Aí Deus falou assim comigo: sabe quem é essa multidão, minha serva? São as pessoas que não querem que as bênçãos cheguem sobre a vida dos meus servos. Sabe quem é essa multidão, irmãos, que estava com Jesus e estava com essa mulher quando Jesus chegou? São os impedimentos, são as barreiras, são os processos, irmãos, que querem nos paralisar, são as barreiras, irmãos, que tentam com que a bênção não chegue até nós. Mas eu tenho outra palavra para liberar sobre a tua vida nessa madrugada. A multidão não vai impedir a vitória chegar sobre as tuas mãos. As barreiras, as aflições do tempo presente não vai impedir aquilo que Deus tem para liberar sobre a tua vida, e não vai haver enterro. Sabe por quê, irmãos? Multidão não serve para nada. Multidão só serve para estar do lado, porque a multidão estava do lado, mas não entendia quem era Jesus. Aí Jesus estava falando assim: eu vou atrás de alguém que não vem atrás de mim, mas reconhece quem eu sou, reconhece que precisa passar o processo para que não haja enterro. Ei, não seja multidão nessa madrugada. Eu vou repetir mais uma vez: multidão não serve para nada. Multidão não vê milagre, multidão não vê transformação, multidão, irmãos, vê até enterro sendo feito, mas quem chega diante de Jesus e entende que ele é o Deus do milagre, que ele é o Deus da cura, meu irmão, até aquele que estava morto, irmão, Deus faz ressuscitar. Eu quero liberar mais uma vez sobre a tua vida: não vai haver enterro. A multidão não vai impedir aquilo que Deus tem para a tua vida. Entenda uma coisa, irmãos: está morto é uma coisa. Essa criança, esse filho dessa mulher estava morto, mas ainda não estava enterrado. Eu vou repetir mais uma vez. Tem gente que tá falando assim: a história dela tá morta, a história dela, olha pra você, a história dela acabou, não tem mais como reinar, não tem mais como vingar, não tem mais como prevenir, tá morto. Aí Deus tá falando: não, aos olhos do homem, aos olhos da terra tá morto, mas pra mim o Senhor dos Exércitos não está enterrado. Então fique com a palavra que pode até tá morto, os seus sonhos, os seus projetos para as pessoas, para o homem, mas para Deus não está enterrado. Receba essa palavra no teu coração. E quando Jesus, irmãos, chegou naquela cidade, havia um defunto que estava morto, mas não estava enterrado. Calavara-chúria. Aí Deus falou assim: minha serva, lembra de José na Bíblia? Lembra de Davi na Bíblia? Para as pessoas olhavam para José e falavam assim: tá dentro daquela cisterna, tá morto, acabou a história dele. Mas Deus está falando: não, tá morto para o homem, tá morto para a terra, tá dentro da cisterna, mas não tá enterrado não, porque eu ainda tenho governo para ele, eu ainda tenho lugares altos para ele. Ei, deixa eu te falar outra coisa: olharam para Davi, que era pequeno, franzinho, era baixinho, era de baixa estatura, era só um menino, e falaram assim: tá morto, só é matador de gigante, tá morta a história dele. Mas Deus estava falando: não, pode estar morto para você, mas para mim tem um reino esperando ele, mas para mim tem uma coroa esperando. Ei, você vai ficar com a palavra das pessoas que falam que os teus sonhos, os teus projetos tá morto, ou você vai ficar com a palavra de Deus que diz para a tua vida, para o exército nessa madrugada, que ainda não está enterrado? Pode estar morto, você pode estar fraquinho, alguém pode estar no hospital, ei, mas a última palavra está te dizendo: não está enterrado. Então fique com a minha palavra, não fique com a palavra da terra, não fique com a palavra do homem. Calavara-chúria. Irmãos, a palavra diz que quando Jesus chegou lá, irmãos, para ver Lázaro, a diaconisa Carol chegou lá, Lázaro já estava enterrado. Estava enterrado para a terra, estava enterrado para as irmãs dele, mas para Deus era só um defunto, para Deus era só morto. Sabe por quê, irmãos? A calavara-chúria. Eu tenho uma palavra para liberar sobre a tua vida, assim como foi na vida de Lázaro. Eu vou repetir mais uma vez: diaconisa Carol, mas já estava enterrado Lázaro, já tinha 4 dias. Deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida. Quem é o homem para dizer que está morto aquilo que eu não decretei que foi enterrado ainda? Eu vou repetir mais uma vez: quem é o homem para dizer: tá enterrado, acabou, mas para mim só estava dormindo, para mim só estava morto? Calavara-chúria. Ei, pro homem pode estar lá enterrado, Lázaro estava já enterrado, acabou, estava fértil, estava dando bicho, já estava criando bicho, mas Deus estava falando: mas para mim só estava morto, para mim tinha história ainda para contar. Ei, e o Senhor no tempo certo
chamou Lázaro para fora. Ei, Deus te convida para fora, Deus te convida para reinar, Deus te convida para progredir, Calavarachura. E olha que interessante, versículo 13 fala assim: e vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores, mulher. E eu falei: Senhor, por que o Senhor avistou, o teu olhar avistou aquela mulher? O Senhor andava com uma multidão e essa mulher ainda estava com uma multidão, Calavarachura. Aí Deus falou assim: porque essa mulher não me tocou como a multidão me tocou. A multidão só estava por estar, a multidão só murmurava, mas essa mulher, minha serva, nenhum momento do processo que ela estava passando ela murmurou, nenhum momento dos processos desse defunto que ela estava passando ela murmurou. Então assim ela toca o meu coração. Ei, Deus quer alguém, Calavarachura, que toque o coração de Deus nessa madrugada. Então você quer ser multidão ou você vai agir como essa mulher? E a Bíblia vai dizer que Jesus vendo, Jesus não olhou para a multidão, mesmo ela estando do lado, mas Jesus avistou aquela mulher e falou: não chores. Ei, para você que está chorando, para você que está achando que os teus sonhos já estão mortos, mas para o Senhor não está enterrado, tem um lenço eterno do Senhor enxugando as tuas lágrimas, enxugando a tua dor. Não é um lenço da terra não, irmãos, que Deus desce sobre a tua vida, porque o lenço da terra é descartável, mas o lenço do céu enxuga as tuas lágrimas e nunca mais essa lágrima de dor, de tristeza, de morte reina sobre a tua vida. Eu vou repetir mais uma vez, para você que está entendendo essa palavra. Calavarachura, irmãos, eu vou trazer por dia de hoje. Alguém olha para você e fala assim: não pode engravidar, tá morta. Alguém olha para você e fala: não vai casar de novo, sabe por quê? Tá morto. Alguém olha e fala assim: não vai conseguir Calavarachura, essa causa na justiça, não vai conseguir que o marido dela saia do hospital, não vai receber a cura da Covid, sabe por quê? Porque tá morto, não vai engravidar, não vai prosperar na vida financeira, tá morto. Aí Deus tá falando: mas não tá enterrado. Não tá enterrado quer dizer o quê? Que tem gravidez pra tua vida. Não tá enterrado pra Deus quer dizer o quê? Esse casamento vai chegar e Deus vai preparar a Calavarachúria. Irmãos, quando eu estava na minha cama, preparando essa palavra, Deus falou assim comigo: fala com o meu povo, que eu que estou permitindo eles passarem esse processo. Eu que estou permitindo eles passarem esse processo que eles estão passando, de morte para os olhos do homem, para os olhos da terra. Eu permiti, minha serva, para mostrar o quê? Para mostrar que eu sou Deus que dou a última palavra, para mostrar que eu sou Deus que quando os olhos da terra falam: tá morto, eu dou a última sentença, eu chego e dou a última palavra. Ei, Deus vai parar velório, Deus vai parar enterro, Deus vai parar tudo. Calavarachura, é ao teu favor. E a Bíblia diz, irmãos, que chegando o Senhor, ele tocou no esquife. E eu falei: Senhor, por que o Senhor não esperou essa mulher te tocar? Ela poderia muito bem: Jesus está ali, vou lá em cima dele, vou tocar, vou falar, porque morreu o meu único filho. Mas não, irmãos, Deus falou comigo assim: eu preferi tocar no esquife, eu toquei, porque quando eu cheguei, ela não me azucrinou com seus problemas. Quando eu cheguei, ela não me interrogou ou me perguntou por que daquela situação, mas simplesmente ela estava em silêncio, aceitando o processo da morte daquela criança. Calavarachura. Ei, eu tenho uma palavra para a sua vida. Se você aceitar esse processo, talvez de morte, aos teus olhos e aos olhos dos homens da terra, ei, eu vou tocar no teu esquife, eu vou tocar na tua vida. Você não vai precisar me tocar, mas aquele coração que aceita o processo, aceita a morte, mas entende que eu vou chegar e vou tocar e vou transformar o quadro. Calavarachura. Você que tá aí ligadinho, irmão, já começa a soltar um glória a Deus, um aleluia, Calavarachura. E a Bíblia diz que o defunto que estava lá, ele se assentou e começou a falar. Sabe o que eu entendo, irmãos, com essa palavra? Ele poderia muito bem, Deus poderia, irmãos, só tocar no esquife e ressuscitar aquela criança. Mas Deus falou: não, quando eu faço completo. A Bíblia diz que o Senhor toca e o morto senta e começa a falar. Ei, deixa eu te falar, você que está passando por esse processo de morte, de solidão, de alguém que está no hospital, na beira da morte. Ei, eu tenho uma palavra para a tua vida. Quando Deus fizer, espera. Não vai haver enterro, não. Quando Deus
Deus fizer na tua vida, meu irmão, Ele vai fazer por completo. Ele não vai deixar sequelas, não. Ele vai fazer por inteiro. Ele vai fazer na plenitude, meu irmão. Aguarda. É por isso que você está tendo que passar esse processo. Ele vai fazer na totalidade. Ele poderia muito bem, irmãos, tocar, o morto sentou, mas não estaria completo. Aí Deus está falando para alguém, espera o meu completo, espera a minha hora, porque quando eu sair e liberar vitória sobre a tua vida, sentimental, espiritual, financeira, ou alguém, irmãos, que assim Deus me toca, que está lá no hospital, eu vou fazer por completo. Não vai haver sequela. Ei, não vai haver sequela nessa morte, não vai haver sequela nesse casamento, não vai haver sequela nessa gravidez, mas você vai gerar em cada área da tua vida, mas não vai haver enterro. Calavarachúria, fique com essa palavra nessa madrugada. Aleluia. Sabe o que Deus vai fazer? E você levanta a sua mão aí do seu lugar. Você que entende que aos teus olhos está morto. Aquela mulher olhou, era um defunto. Mas Deus estava falando, ei, está morto, mas não está enterrado não. Levanta a sua mão aí do seu lugar. Que eu já estou ali preparando um louvor para o nosso coração, para você receber na tua alma. Levanta a sua mão. Sabe por que você está passando por esse processo, Mefibosete? É porque Deus manda te dizer. Porque eu preparando. Levanta a sua mão, irmão, no teu quarto, na sua sala. Faz o seguinte, levanta uma mão. E você que estiver com teu marido, com alguém, segura a mão dele, porque eu quero liberar a última palavra sobre a tua vida. Você que entende que o processo pode estar morto, mas entendeu nessa madrugada que para Deus não está enterrado, Deus começa a preparar uma mesa na presença dos teus inimigos. Eu vou repetir mais uma vez, ô Ana, ô Mefibosete, Deus começa a preparar uma mesa na presença dos teus inimigos, vai ungir a tua cabeça e o teu cálice vai fazer transbordar. Talvez, irmãos, você é uma Ana, que a Penina estava olhando, estava falando, tá seca, tá quebrada, não pode ter filho. Aí Deus estava falando, ei, mas na vida de Ana não tá enterrado, não. Talvez, irmãos, você é um Mefibosete, que alguém tá falando assim, tá morto, tá quebrado as pernas, tá aleijado de ambos os pés. Mas Deus, irmãos, está dizendo, ei, Mefibosete está morto, está aleijado de ambos os pés, mas não está enterrado, não. Haveria alguém da casa de Saul para que eu pudesse usar de benefício. Ei, Deus vai te chamar nessa madrugada, mas aguenta o processo de Deus, em nome de Jesus. Vamos receber o louvor nessa madrugada? Glória a Deus. Você que conhece, adora. E você que não conhece, irmãos, só ouça o louvor para o teu coração. Está morto, mas não está enterrado. Glória a Deus. Oh, Espírito de Deus, receba. Deus te contempla. Isso, fecha os teus olhos e receba esse louvor em nome de Jesus. Mesmo que o vento assopre seu rosto, causando sofrimento. Olha o que Deus diz pra você nessa madrugada. Glorifique a falso Deus que não te esquece. Com providência desce hoje pra te ajudar. Olha o que ele tem, irmão Alexandre da Cruz é Graça. Ele tem chave de madeira que abre porta de águas. A vitória deságua. Hoje, irmão, no céu. Receba esse coro nessa madrugada. Olha o que Deus fala pra você, ó. Olha Deus resolvendo o impossível. Multidões estão gritando, isto é incrível. Isso não é coisa pra nenhum mortal. É só Deus que faz o sobrenatural. Quando entra na batalha é só pra ganhar. Se ele ordena, o morto tem que se levantar. Não importa quantos dias você morrer, eu já disse que isto é coisa pra ter. Oh, glória a Deus. Nós já vamos orar. Prepara o seu copo com a água. Mas primeiro receba esse louvor em nome de Jesus. Glorifique a falso Deus que não te esquece. Com providência desce hoje pra te ajudar. Olha o que ele faz quando alguém fala que tá morto. Olha só o que ele faz. Ele tem chave de madeira que abre porta de águas. A vitória deságua. Hoje, irmão, no céu. Isso, agora vamos adorar, irmão, pro inferno ouvir. Olha só. Olha Deus resolvendo o impossível. Multidões estão gritando, isto é incrível. Isso não é coisa pra nenhum mortal. É só Deus que faz o sobrenatural. Quando entra na batalha é só pra ganhar.
Se ele ordena, o morto tem que se levantar. Não importa quantos dias faz que ele morreu, eu já disse que isto é coisa pra Deus. Glória a Deus. Olha só, olha só. Olha Deus resolvendo o impossível. Multidões estão gritando, isto é incrível. Isso não é coisa pra nenhum mortal. É só Deus que faz o sobrenatural. Meu Deus. Se ele ordena, o morto tem que se levantar. Não importa quantos dias faz que ele morreu, eu já disse que isto é coisa pra Deus. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, pegue o seu copo com água. Depois nós vamos continuar com esse louvor. Em nome de Jesus, com a continuação desse louvor. Pegue o seu copo com água nessa madrugada, em nome de Jesus. Você que entende que os teus sonhos, seus projetos podem até estar mortos para a terra, mas para Deus não está enterrado. Ei, levanta o seu copo com água com fé. Você que está com um ente querido lá internado no hospital e alguém está falando assim, ih, vai enterrar, ih, tá morto. Deus está falando assim, não vai haver enterro, não vai haver velório. Levanta o seu copo com água e vamos orar. Pai, nós te apresentamos, Senhor, esse copo com água nas tuas mãos. Deus, nós queremos que o teu povo entendeu que aos olhos da terra humana, Senhor, os nossos sonhos, a nossa vida, cada área da nossa vida pode estar morto, mas para ti não está enterrado. Deus, eu declaro a cura neste coração. Deus, eu declaro a cura nessa mente. Começa a entrar no impossível. Deus, o possível é para nós fazer, mas o impossível é para ti. Entra nessa casa, entra neste casamento. Às vezes alguém está, Senhor, com um projeto falido, um projeto que está morto, uma gravidez, Senhor, indesejada, ou uma gravidez que não chegou, mas o Senhor começa, Senhor, a descartar toda a possibilidade de velório, toda a possibilidade de enterro. Deus, toma pessoas que estão com parentes talvez internados, estão com câncer, estão no momento final de dor, mas o Senhor vai chegar lá, naquele enterro, naquele hospital, e vai chegar lá e não vai haver enterro. Nós profetizamos, Deus, vira o cativeiro do teu povo, repreende toda a enfermidade, começa a tocar na carne, no nervo, no sangue, nos ossos. Espírito de Deus, eu declaro a cura da Covid, eu declaro que essa vacina, esse remédio, ele vai chegar na mão desse homem, vai chegar na mão dessa mulher. Deus, toma essa mulher, ou esse chefe de família, ou essa criança, Deus, que precisa dessa cadeira para andar. Deus, que esse presente espiritual chegue na vida desta criança, esta mulher que precisa comprar um remédio caro e não tem condição. O Senhor, Deus, que para o enterro e o milagre chega, o remédio chega. Envia a tua provisão agora, envia o teu poder agora. Deus, começa a renovar essa vida que estava em depressão, tentando suicídio, achando que estava como Ana, como Mefibosete, esquecido por ti, mas o Senhor é aquele que ergue o do monturo necessitado e faz se assentar na mesa como príncipe, como princesa do Senhor. Oh, Espírito de Deus, Pai, eu sei que o Senhor tem reinado, coroa, eu sei que o Senhor tem palácio. Senhor, talvez, Senhor, essa mulher está se achando nada, está achando que a calavara chúria, que as pessoas se esqueceram dela, mas a tua palavra diz, pode a mãe e o pai se esquecer do filho que cria, mas todavia o Senhor não se esquece de nós. Deus, cura o nosso Brasil, toma a política nas tuas mãos, toma o Planalto, toma Brasília, declaramos que a cura virá do Brasil, toma o Ministério da Saúde, da Fazenda, da Economia, não deixa o teu povo passar fome e necessidade. Pai, a tua palavra diz que o Senhor é aquele que 40 anos no deserto, e eu acho lindo, Senhor, as roupas não se envelheceram e os calçados, calavarachúria, jamais se acabaram. Esse é o nosso Deus, que não deixa o servo padecer no deserto, que não deixa haver enterro no deserto, envia corvo, envia água, cura o nosso Brasil, cura aquele que está acamado no CTI, na UTI com essa Covid, vai trazendo milagres, vai trazendo cura, que o Brasil seja referência, que essa casa seja uma referência da tua glória. Toma esse copo com água, em nome de Jesus, e vamos continuar adorando o Senhor. Glória a Deus. Isso. Receba a tua cura nessa madrugada. Vamos continuar adorando. Isso. Glória a Deus. Eu já disse que isto é. Isso é coisa para Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Receba a tua cura da Covid. Receba. Daquilo que estava morto lá dentro da sua vida. Olha só o que Deus diz para você, ó. Olha só. Zero vem para fora.
Bartimeu, enxerga. Olha o que ele fala pra você, ó. Escute, viúva de Naim, este velório chegou ao fim. Ei, você que está à beira, isso, tome o quê? Tome a tua cama agora e se levante-se. Levante nessa madrugada, glória a Deus. O Senhor já está curando. Glória a Deus, receba esse louvor. Olha só, o Senhor já está curando. Para quem? Para quem está glorifica, adore. Compartilha essa palavra. Oh, aleluia. Para quê? Para o mundo inteiro dizer glória a Deus. Já está curando. Quem está glorificando? Deus está fazendo o Oh, impossível. mistério. Glória a Deus. Isso é incrível. Isso. Olha só, olha o que Deus fez no teu coração. Isto é coisa pra Deus. Isso. Isto é Para de querer fazer, irmãos, aquilo que não está ao teu alcance. Isso é coisa para Deus nessa madrugada. Isso é coisa para Deus. Isso, glória a Deus. Isto é coisa pra Glorifica, adore. Em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida. Isto Irmãos, é essa foi a nossa oração da madrugada. Compartilhe e se inscreva no nosso canal. Deus abençoe a tua vida. Fica na paz.